Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um resuminho daquilo que vocês viram naquela primeira semana, né, do afastamento da quarentena, que eu mandei para vocês pelo Mural 21 sobre representação geométrica nos números complexos. Nós vamos ver a representação geométrica e a forma trigonométrica. Então vamos lembrar um pouquinho. O número complexo ele é formado por um número real e um número imaginário. Então, na hora de eu colocar ele, representar ele geometricamente, nós temos três maneiras de representá-lo. A primeira maneira é em cima do plano cartesiano, que para números complexos é chamado de plano de Argand-Gauss. Mas nada mais é do que o plano cartesiano. O que muda? Muda que o eixo x agora são os números reais e o eixo y são os números imaginários. Então, eu tenho aqui três números complexos e eu vou representá-los eles aqui no plano de Argand-Gauss. Então, eu tenho aqui, o número complexo A. Ele é formado por 3 mais I. 3 é o meu número real e I é o meu número imaginário. Como não tem nenhum número aqui, a gente sabe que é o número 1. Então, eu sei que é 3 em real e 1 no imaginário. Ele é 3 no real e 1 no imaginário. Então, ele é esse aqui, ó. Esse é o meu ponto A. O meu ponto A no plano de Argand-Gauss ele tem um nome, ele é chamado de afixo. Ele não é chamado de ponto, né? Essas são as coisas que mudam de um complexo para um outro número normal. Eu tenho outro complexo aqui, ó, menos 2 e 2i. Menos 2 no real e 2i no imaginário. Então, eu vou representar esse número complexo aqui com o meu afixo B. O meu afixo B, então, foi menos 2 no real e 2 no imaginário. E o terceiro número complexo é o C, que é formado por 4 menos 3i. 4 no real e menos 3i no imaginário. Então, o meu afixo aqui, do meu número complexo, vai ser o C. Então, eu representei um número complexo num plano cartesiano. E essa representação é chamada de afixo, que seria o nosso ponto, né? E o plano não é chamado de plano cartesiano, é chamado de plano de Argand-Gauss. A segunda maneira de uma representação geométrica é para saber qual é o tamanho desse módulo, né? O tamanho desse módulo é a distância da origem até o afixo P, nesse caso aqui, né? Então, o afixo P ele é formado pela parte real A e pela parte imaginária B. E esse tamanho aqui, que a gente colocou de vermelho, é o nosso Rho, nossa letra grega Rho, que nada mais é do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se vocês observarem aqui, ó, o módulo do Z, que é igual ao Rho, quem são os catetos, né? O B e o A. Então, é o cateto A ao quadrado mais B ao quadrado. Como a hipotenusa é ao quadrado, ela vai como raiz. Então, para a gente calcular o módulo de número complexo, a gente usa, então, Rho é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo do número complexo nada mais é do que o tamanho desse número complexo no plano de Argand-Gauss. E o argumento? O argumento de um número complexo nada mais é do que o ângulo do número complexo, né? Que seria esse θ aqui. Então, como que eu calculo esse ângulo em cima desse número complexo? Então, eu tenho lá o seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é meu cateto oposto? É o B e a hipotenusa é o Rho. E o cosseno de θ? É o cateto adjacente, o cateto adjacente é o A, sobre Rho, que é a minha hipotenusa. Então, o argumento, que seria o ângulo do número complexo, é dado por seno θ B sobre Rho e cosseno θ A sobre Rho. Com isso, a gente vai ter, então, a forma trigonométrica do número complexo. A forma trigonométrica do número complexo, então, eu vou escrever o número complexo usando a trigonometria. Então, se eu tenho que o seno de θ é igual a B sobre Rho e o cosseno de θ é A sobre Rho, quando eu isolo B, eu fico com Rho vezes seno. E quando eu isolo A, eu fico Rho vezes o cosseno. Essa daqui não é a nossa forma algébrica do número complexo, composto por um número, uma parte real, uma parte imaginária. Então, agora é só substituir o que cada um representa. Se o A é cosseno θ, Rho cosseno θ, e o meu B é Rho seno θ, quando eu represento os valores aqui na forma algébrica, ele fica dessa maneira.
Como eu tenho Rho nos dois, né, nos dois elementos, nas duas partes, eu coloco ele em evidência, e aí a gente tem a forma da trigonométrica, que é Rho vezes cosseno θ mais I seno θ. E com essa forma trigonométrica a gente consegue trabalhar com várias problemas, várias contas usando o seno e o cosseno. Espero que tenham relembrado um pouquinho sobre os números complexos. E agora a gente vai para o próximo vídeo falando dos exercícios dos números complexos. Até mais!